Olá, tudo bem? Meu nome é Denis de Souza, sou mestrando pelo programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da Universidade Federal do Piauí. Hoje iremos conversar um pouco sobre a ciência paleontologia e os fósseis como objeto de estudo. Por meio desta que é uma palestra em homenagem ao dia 7 de março, onde comemoramos o Dia da Paleontóloga e do Paleontólogo, que foi concedida presencialmente na sala multiuso do Núcleo de História Natural da UFP, no campus Almir Feira Sobral, em Floriano, onde eu faço meu mestrado. Só que após a palestra, algumas pessoas me comentaram que gostariam de ter tido algum tempo para assistir a palestra ou que achariam interessante que houvesse a opção de assisti-la virtualmente. Então, para resolver o problema, estou gravando a palestra para ficar disponível no YouTube. E aqui deixo meus agradecimentos ao Pedro Tolipan, mestrando em Patrimônio Geopaleontológico pelo Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e um dos coordenadores do projeto Arqueologia e Pré-História, da qual também faço parte, que entrou em contato comigo e sugeriu a ideia de disponibilizar esse material no canal da iniciativa, para que você e o público que nos acompanha possa acessá-lo sem ser sensibilizado, né? E introduzido aos conceitos básicos de paleontologia e ligados à nossa busca por compreender, por exemplo, as regras, né, ou seja, as condições que levam a carcaça de um ser vivo a se transformar em fóssil, né? E a importância da área, né, para a compreensão do passado, tanto da vida como das rochas do nosso planeta. Então, eu vou falar rapidinho aqui sobre mim, né? Eu sou licenciado em Biologia pela UFP de Floriano. Entrei no curso de graduação no ano 2015 e o primeiro contato que tive com a paleontologia foi descobrir que existia uma disciplina sobre a área na grade curricular do curso, além da existência de paleontólogos que davam aulas na universidade. O então professor Daniel Costa Fortier, que viria a ser meu orientador, e era coordenador do curso na época, como parte das boas-vindas, ele levou a minha turma para visitar as coleções de didática e científica de História Natural da UFP, onde estavam expostos seres vivos taxidermizados, rochas, minerais e, claro, fósseis, organizados com o objetivo de contar para os visitantes um pouco sobre a evolução da vida e das rochas no planeta Terra, em suas interações diversas. Como era a minha primeira vez vendo aquilo, fiquei muito entusiasmado para descobrir mais detalhes sobre essas histórias. Em 2016, não demorou muito para ingressar como estagiário no Laboratório de Geociências e Paleontologia, liderados tanto por ele, né, pelo professor Daniel, como pela professora Ana Emília Quezado Figueiredo, cujo local pude aprender mais sobre o que fazia um paleontólogo, né, que abrangia desde a coleta de um fóssil até atividade de campo, em uma atividade de campo, né, até o momento em que ele era trazido à universidade e estudado no laboratório, além das atividades próprias de curadoria e no âmbito da pesquisa científica, ensino e extensão. E antes que me perguntem, não, eu não pesquiso dinossauros, mas estudei, né, na graduação outros bichos bem legais, que são os peixes que viveram na era mesozoica. Então, durante a minha iniciação científica, estudei peixes que viveram no comecinho do período Cretáceo, entre 145 e 100 milhões de anos atrás, onde atualmente está localizada a região centro-leste do estado do Ceará. Paralelamente, realizei atividade de extensão como monitor da coleção de História Natural da UFP, onde explicava o que era um fóssil, os tipos de rochas e minerais encontrados na natureza e sobre as primeiras formas de vida que apareceram na Terra para os visitantes. Em 2017, ainda na graduação, com a parceria de outros colegas, criei a BioSaber, um projeto de divulgação científica com foco nas ciências naturais, a princípio com uma página no Facebook, porém migrando para outras mídias mais recentemente, como Instagram e YouTube. Nessa última, durante o início da pandemia de Covid-19, em 2020, para cá, tive a oportunidade de realizar diversas lives, né, para a plataforma do YouTube, com o propósito de combater o negacionismo científico e o descrédito naquele momento crescente da ciência brasileira entre a população.
e trazendo diálogos de pesquisadoras e pesquisadores convidados a falar sobre as próprias concepções enquanto cientistas, suas linhas de pesquisa e especificidades. Depois disso, me concentrei na divulgação científica de áreas relacionadas às geociências, né? Falando especificamente de paleontologia no Instagram e no Twitter, abordando discussões de temas fundamentais e divulgando pesquisas científicas em uma linguagem que fosse pelo menos acessível ao grande público. E agora no mestrado continuo estudando fósseis de peixes, porém mais antigos, se a gente comparar com aqueles que eu havia trabalhado durante a graduação. Dessa vez, do finalzinho do período Jurássico, entre 160 e 150 milhões de anos atrás, aproximadamente. Registrados para a região da cidade de Floriano, onde eu estou nesse momento enquanto a gente conversa. Bom, antes de prosseguirmos com a nossa conversa, né, que vai ser muito legal, eu convido você que está assistindo esse vídeo a assistir aqui um pequeno trecho do episódio 13, Noite de Pescaria, da primeira temporada da antologia de animações Love, Death e Robots, né, Amor, Morte e Robôs, da Netflix, produzida pelos diretores Tim Miller e Philip Gellert, né? Bem, para colocá-los em contexto, o episódio, na íntegra, ele tem 10 minutos, eu apenas mostrei um pedacinho dele, que nos interessa aqui para a nossa conversa, mas, de modo geral, ele mostra o diálogo entre dois caixeiros viajantes que enguiçaram o carro enquanto dirigiam uma estrada no meio do estado do Arizona, nos Estados Unidos. Bom, a animação ela não deixa muito claro onde eles estavam, né? Mas era próximo ou longe de Phoenix, né? Da cidade de Phoenix. Enquanto o rapaz mais jovem, né, que vocês viram aí interagindo com os animais que estavam flutuando, nadando, voando, né, da forma como vocês queiram compreender, reclamava da falta de sorte. No início do episódio, né, quando o carro acabou enguiçando, né, ele reclamava da falta de sorte, estava xingando muito também, e enquanto o mais velho, em contrapartida, ele observava a paisagem durante o dia, né? E começava a refletir que há muito tempo atrás, né, viviam seres vivos incríveis, né? Seja em formato, em cores, e que agora não existiam mais ali, né? Nas palavras dele, fantasmas do mundo antigo, né? Que dá o título aqui da nossa palestra, da nossa conversa. Como não viam muita solução no conserto do carro, os dois resolveram dormir dentro do veículo, né? Eles passaram um bom tempo parados no meio da estrada e resolveram dormir no veículo. À noite, o mais velho acordou espantado com alguns barulhos, como vocês viram no começo do trecho, e ele acabou vendo um cenário totalmente impossível, né? Os bichos mortos, né, da sua reflexão estavam ali, diante dele, vivos. O mais novo, vendo aquela visão das criaturas, né, acabou se empolgando e quis interagir com elas de perto. Descobriu que podia voar ou nadar, né, dependendo de como observou isso. E imediatamente ignorando os avisos do seu parceiro, né, do cara mais velho, ele tirou as roupas e voou, acompanhando a dança dos bichos, né? Ele aqui interagindo com os peixinhos. Só que por pouco tempo, né? Porque, olha, acabou aparecendo um predador, né? Um tubarão, e que infelizmente devorou. Bem, qual é a lição que tiramos desse episódio, né? Noite de Pescaria? Isso lembra a questão da espécie humana se achando no topo da cadeia alimentar, né? Na verdade, não estamos no topo de uma cadeia, como insistimos em acreditar. As únicas coisas que nos permitem continuar pensando dessa maneira é a forma como nos organizamos socialmente. A maneira que, nos protegendo do restante do mundo natural, unimos forças para vencer desafios maiores.
Quando estamos sozinhos e nus, né, uma nudez figurativa, né, sem os aparatos que criamos para nos proteger, voltamos a fazer parte do todo e, como tal, não nos resta nenhuma soberania. Assim como matamos facilmente um frango para o jantar, um tubarão, como esse daqui, poderia nos consumir como se não fosse nada demais. Né? Para nós, seria sofrimento, dor e morte. Para um predador, é apenas mais uma refeição. Bem, outro ponto que eu gostaria de abordar a partir da análise desse trechinho do episódio 13 é para as criaturas que vocês viram, né, e que em algum ponto, para nós que estudamos paleontologia, ao olharmos para eles, podemos ver que eles representam realmente alguns seres que viveram no passado da vida, né, no passado do nosso planeta, que a gente conhece através dos fósseis. Então, havia um bicho muito parecido, né, com, sei lá, a gente pode dizer que ele se parecia com um camarão, chamado Anomalocaris, né, que ele era um predador marinho que viveu há pouco mais de 500 milhões de anos, no início do período Cambriano, né, e que apresentava uma relação bem íntima com os artrópodes, né, com as linhagens de artrópodes que surgiram a partir dali. E os fósseis desse animal foram encontrados em rochas da China, no estado de Utah, nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá. O episódio ele também mostra um cardume de peixes selacantos, né? Aparentemente eram selacantos, que são peixes que surgiram no período devoniano, só que mais recentes que o Anomalocaris, há uns 400 milhões de anos atrás. Podemos ver também no episódio outros artrópodes, como os euriptéridos, que popularmente eles são chamados de escorpiões marinhos, mas eles não se parecem e pouco menos têm relação com os escorpiões atuais. É até um termo errôneo, né, de se mencionar. E trilobitas, né? outro artrópodezinho aqui. E claro, um tubarão que aparentemente poderíamos supor que seria um tipo de megalodon, né? Um tubarão gigante que nadava em águas marinhas na época do Mioceno, durante a era Cenozoica, entre 23 e 5,3 milhões de anos atrás, e que apresentava um comprimento em torno de 15 a 18 metros. Então, muitos dos bichos que aparecem nesse episódio, eles representam seres que realmente existiram no passado do planeta Terra, né? E os fósseis, eles acabam fornecendo explicações de como eles eram, né? Até para que possamos entender qual era a diversidade da vida naquele tempo. E quando a gente fala sobre o passado, e ainda mais sobre o passado da vida, vimos que não são apenas esses bichos que apareceram ao longo do tempo. Por todo o tempo geológico, né, temos aqui uma escala, ao longo dos períodos geológicos surgiram diversas faunas de animais, de vegetais, de micro-organismos, dos mais diferentes formatos, tamanhos, formas e cores, que representavam uma diversidade bem distinta, muito legal para cada tempo, né? Só que o que conhecemos deles nada mais dos fósseis que conseguiram se preservar, né? E que acabam contando uma fração dessa história. Então, encare os fósseis como a janela para o passado desses animais. Então, para a gente se situar aqui, quando a gente fala sobre a vida, né, a diversidade da vida, podemos compará-la com um iceberg, né? Então, veja, o que conhecemos sobre os grupos recentes, sobre os seres vivos que
que coexistem conosco, né, com a espécie humana, que também faz parte dessa diversidade, poderia representar a pontinha do iceberg, né? Enquanto os grupos que já se extinguiram, né, no passado e que representam a vida e a vida que desapareceu é a outra parte do iceberg que está submersa e que é muito maior do que aquilo que vemos, né, na superfície. Então, tudo que conhecemos sobre a vida, né, atual, né, os seres vivos atuais, representa nada mais do que a pontinha do iceberg de uma miríade de diversidade biológica que surgiu no passado, né, e que é representada em parte pelos fósseis. E em relação aos fósseis, né, nem atingimos direito o conhecimento sobre esse, entre aspas, iceberg, né? Tudo que sabemos sobre os fósseis representa também a pontinha do iceberg, enquanto o registro fóssil ele é representado, né, por aquilo que ainda não vemos, né? Então, muitos materiais eles conseguiram se preservar e uma parte deles nos alcança, né, quando a gente está numa coleta de campo e recolhemos esses materiais para levar para o laboratório. Só que, infelizmente, uma parte desse material acabou se perdendo por conta, né, de diversos fatores que a gente vai comentar daqui a pouco. Bom, e a gente está falando aqui de paleontologia, né? E não é incomum sermos atingidos por várias notícias, né, na mídia, no jornal, na televisão, né, nos vídeos que a gente assiste nessas plataformas como o YouTube, né, de notícias, né, de pesquisadores que encontraram fósseis, né, ou assuntos relacionados a esses materiais que são divulgados, né, que são relatados para a população. Então, o nosso meio de comunicação ele é constantemente atingido por essas notícias que representam, né, achados paleontológicos e arqueológicos, né, que foram estudados pelos cientistas, né, e divulgados de forma geral. Mas a paleontologia ela não está representada apenas nesse sentido. Não, nós vemos uma parte dela também na cultura pop. Aqui o clássico Jurassic Park, né, da famosa franquia, mostrando e popularizando, né, que havia mostrado e popularizado esse mundo perdido, né, que é o mundo onde os dinossauros viveram muito tempo, né? Claro que no filme representado ali coexistindo com os seres humanos, mas só lembrando que o homem, o aparecimento do homem, ele diverge do aparecimento dos dinossauros. Os dinossauros eles apareceram há muito tempo atrás e o ser humano ele apareceu apenas agora, né, no tempo geológico. E claro, a gente pode ver a menção de dinossauros, né, de conceitos da paleontologia em outras partes da cultura pop, na literatura, né? Temos aqui o livro O Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, né? O mesmo autor de Sherlock Holmes. Aqui o livro Jurassic Park, de Michael Crichton, né? Jurassic Park, Jurassic World. O clássico de Dinotopia, que passava na televisão, né? E também nos desenhos animados, né? Aqui temos a representação do Flintstones, né? O Fred, né, controlando o dinossauro, e a família dinossauro, né? Um clássico aí que
ficava na mente das crianças na época em que estava sendo amplamente divulgado na TV aberta. Bom, e o que é a paleontologia, né? O termo paleontologia ele significa, ele provém, né, do grego palaios, né, significa antigo, ontos, ser e logos, estudo. E ele foi um termo que foi cunhado pelo Blainville, né, em 1825, porém a menção dele na literatura geológica veio a partir de Van Dijk, né, Johann Fischer von Van Dijk, lá em 1834. Então, a paleontologia é a ciência que tenta estudar sistematicamente os fósseis, né? Porque eles representam uma janela para o passado da vida que já se extinguiu no planeta Terra, né? Então, as informações que obtemos de seres que viveram há muito tempo são provindas dos fósseis. E o termo fóssil em si, né, do latim fossilis, significa extraído da terra, retirado da terra. Mas não é apenas a esses materiais que o termo era atribuído, né? Qualquer coisa que era retirada da terra recebia esse nome, tinha menção, né, a esse termo. E os fósseis são evidências desses seres vivos que habitaram, né, por muito ou menos tempo o nosso planetinha. Então, o passado ele foi bem dinâmico, né? Uma galera muito legal existiu há muito tempo, né? E que acabou desaparecendo. Hoje, né, nós, né, seres vivos atuais, né, a gente inclui todos os animais aqui também, os vegetais, outros organismos, somos descendentes desses grupos, né, porque ao longo da história da vida, né, através do processo evolutivo, essas descendências foram deixadas para trás, né? Então, caso algumas dessas linhagens não tivessem sido extintas, né, seus descendentes também estariam aqui coexistindo. Bom, e o papel do paleontólogo? O paleontólogo ele vai para campo, normalmente com uma equipe, porque é um trabalho colaborativo, né, para prospectar e coletar fósseis. Então, é uma atividade controlada em que utilizamos ferramentas adaptadas de outras áreas, né, principalmente construção civil, para poder coletá-los. Então, delimitamos uma área em que há maior ocorrência desses materiais, né, limpamos, né, todos os elementos, né, que não iríamos, né, precisar levar para o laboratório para atingir, né, de fato a camada de rocha onde esses fósseis estavam ocorrendo. Então aqui vocês estão vendo uma atividade onde a área de fósseis relacionados a uma preguiça gigante estava sendo limpa, né? A área estava sendo limpa, né? Os sedimentos eles estavam sendo colocados de lado para que a gente pudesse visualizar os ossos. E sempre através de um trabalho colaborativo, né? Então, enquanto um limpava, outro arrancava parte dos sedimentos, né? Um trabalho de paciência, né? Lento, mas com o propósito de não danificar o fóssil durante esse processo. Então, aqui é o momento de escavação da segunda expedição paleontológica à cidade de Várzea Branca, no sul do Piauí, onde há ocorrência de fósseis de mamíferos do Pleistoceno, né, que viveram há pouco mais de 50 mil anos atrás. Então aqui a gente está arrancando, está retirando um fóssil,
né, um osso, né, ligado à bacia de uma preguiça gigante. Ele aqui já retirado da camadinha de rocha onde ele estava. E aqui é um acetábulo. Né? Aqui temos a superfície onde o outro osso estava ligado, ele estaria ligado, né? E ele está relacionado à bacia de uma preguiça gigante. Agora, imagine o tamanho desse osso e imagine o tamanho de uma preguiça gigante. Né? Então, preguiças do gênero Eremotherium, por exemplo, podiam alcançar até 3 metros de altura, né? Em pé, enquanto se alimentavam de folhas de copas de árvores altas. E aqui temos um osteodermo, que é uma placa óssea que reveste a carapaça de formas ancestrais dos tatus atuais, né? Os tatus gigantes que viveram durante essa época, né? Da família Glyptodontini. Por exemplo, então aqui, né, nesse momento, é um trabalho que pode acontecer em um dia, ou uma manhã, ou uma tarde, né? Porque os fósseis eram pequenos e e o processo não era demorado para retirá-los do ambiente. Mas quando os ossos eles são maiores, pesados e acabam envolvendo outras pessoas para sua retirada, né, para retirada desses elementos, há outros processos envolvidos aqui. Então veja, temos uma bola de rocha, né? Chamamos um nódulo de rocha, que está sendo foi revestido por uma camada de gesso. Isso aqui serve para proteger o fóssil. É uma garantia para que o fóssil, né, os fósseis que estão dentro, estão ainda associados a esses sedimentos, não se danifiquem quando o guindaste for retirar essa bolota e levar para o laboratório. E aí onde ele vai ser preparado, né, pelos pesquisadores, aos poucos, para que os ossos sejam expostos. Bom, e a paleontologia ela é composta por várias áreas, né? Principalmente áreas ligadas às biociências, né? A biologia de modo geral e seus ramos, e as geociências, né? As ciências da terra e exatas. Então, aqui alguns exemplos de áreas e ramos ligados à paleontologia, né? Porque ela necessita das informações promovidas por essas áreas de conhecimento para trabalhar, né? Para compreender os materiais, né? Que são os fósseis, da forma como ela se propõe, né? Então, precisamos da matemática, da ecologia, da zoologia, da botânica, da fisiologia, de química e de outras áreas para estudar os fósseis, né? Enquanto as áreas da biologia e seus ramos servem para termos uma compreensão dos organismos, né? A gente olha para os seres vivos atuais, estuda eles, sua morfologia, sua fisiologia, sua anatomia, o comportamento deles dentro dos hábitats e fazemos comparações com seres que existiram no passado para tentar entender como eles eram, né? Como eles viviam, o que eles comiam, né? Por onde andavam, né? Como andavam, será que voavam, rastejavam, andavam sobre 2 patas, 4 patas. Então, são informações que tentamos obter através das biociências. As geociências, temos aí a procura para compreender as rochas, porque os fósseis
em sua maioria, são encontradas em rochas sedimentares. Claro claro que esses elementos eles podem ser encontrados em outros tipos de rochas, como rochas metamórficas e vulcânicas. Só que a preservação é muito melhor em rochas sedimentares. Então, a geologia e outras áreas tentam ah, nos dar informações, né? Tenta dar para a gente informações sobre essas rochas, né? E quando elas formaram, a idade delas, né? e, e aí os fósseis que acabaram se associando e se preservando no meio delas. Então, precisamos entender de química, precisamos entender de física, de geologia e outras áreas, né, para termos esse tipo de compreensão. Bom, né, então, alguns objetivos da paleontologia. Ela pode evidenciar informações da evolução biológica à luz do registro fóssil. Então, a presença de fósseis com formatos distintos uns dos outros, que estão ali nos pacotinhos de rocha, pode mostrar, né, para os cientistas que houveram mudanças nos indivíduos ao longo do tempo, onde fósseis muito antigos, associados em rochas antigas, representam organismos que eram estruturalmente simples em comparação àqueles que apareceram milhões de anos mais tarde, cada qual com uma história evolutiva bem particular, única, que em parte é representada nessas camadas de rocha. Um outro objetivo da paleontologia é fornecer informações dos ambientes em que esses fósseis foram preservados. Então, com os estudos de reconstrução paleoambiental, podemos saber como era a dinâmica dos ambientes que existiram no passado da Terra. Podemos ter uma noção dos processos ambientais modernos e possibilitam, né, prever as mudanças no que tange ao clima, à vegetação, os eventos erosivos, né, como era a paisagem, né, e também outras características. Além disso, adquirimos uma ideia de como era, né, o habitat em que esses seres vivos viviam. Né? Aqui temos uma paleoarte, né, representando o ambiente marinho, temos algumas espécies de peixe aqui nadando, né? Um outro objetivo é tentar dar uma idade para as rochas, né? Através, por exemplo, da datação relativa. Né? Como é que a gente faz isso? Na paleontologia, utilizamos a estratigrafia. É uma ciência que serve para estudar, descrever e classificar, né, esses pacotinhos de rocha que vocês estão vendo aqui na imagem, que damos o nome de estratos. Né? Então, cada pacotinho, cada camadinha recebe esse nome. É um estrato. Além de fazer uma comparação entre essas camadas, né? De um local para o outro. A gente faz uma correlação das rochas de diferentes ambientes. Então, pensem em como as energias de um ambiente, aí vocês podem pensar na gravidade, no vento, na água, né, de rios, né, de lagos, carregam e depositam esses sedimentos, né, porque as rochas sedimentares elas são formadas do desgaste de outras rochas, né, especialmente rochas vulcânicas, rochas metamórficas, que são desgastadas devido a fatores do ambiente, como erosão, como intemperismo, né, aí você entra em desgaste químico, desgaste físico, né, ação do tempo, vão desgastando e destruindo, né, essas rochas em partículas pequenas que vão se juntando para formar
novas camadas de rocha, que no caso serão as camadas de rocha sedimentares. Então, essas energias do ambiente acabam organizando esses sedimentos de maneira horizontal, né? Então, vejam, essas camadas aqui foram depositadas de forma horizontal, né? A tendência sempre será essa, né? Se não ocorrer nenhuma dinâmica que pudesse interferir. E isso é um princípio que a gente estuda na estratigrafia, que é o princípio da horizontalidade original, onde os sedimentos eles acabam se depositando no ambiente de forma horizontal, perdão. Então, se você está viajando por uma rodovia e observa, por exemplo, essa paisagem aqui, só que com as camadas inclinadas em relação a esse horizonte, imagine que as camadas estejam retorcidas, por um lado estejam na diagonal, né? Estejam inclinadas. Isso significa que essa inclinação ocorreu depois que a rocha foi formada. Então, em alguns locais do mundo, podemos observar algumas rochas sem essas deformações, né? E observar que as rochas mais antigas estão na parte de baixo, aqui, e as mais jovens estão aqui na parte de cima. Isso aqui já é outro princípio que estudamos na estratigrafia, que é o princípio da superposição de camadas. Então, as camadas mais antigas tendem a ficar embaixo e as mais recentes tendem a ficar em cima. Então, quando uma camada de rocha, né, temos uma camadinha aqui, uma camada de rocha, ela está se finalizando, né, começa então a formação da próxima camada a partir da acumulação de novos sedimentos, né? Porque o desgaste ele tá acontecendo a todo momento. Então tem sedimentos chegando de tudo quanto é lugar e vão se acumulando e formando novas camadas. Que aí ocorre um empilhamento, né, de várias camadas, formando o que chamamos de afloramento, né? E outra coisa, se a gente desconsiderar esses processos, né, de intemperismo, erosão, terremotos e outras dinâmicas que podem deformar essas camadas, entendemos que originalmente as rochas seriam contínuas, sempre, né? Que aí é parte de um princípio, que é o princípio da continuidade lateral original. Pelo menos, né? Ou seja, as rochas elas são contínuas. São contínuas até dar de cara com outras camadas de rocha sólidas ou até o fim do local onde os sedimentos estão se acumulando ou até suas espessuras chegarem a zero. E os fósseis, né? Os fósseis, eles se localizam nessas camadas, né? Então, quando olhamos para camadas mais antigas de rochas, podemos entender que nelas vão aparecer fósseis antigos, de períodos geológicos antigos, enquanto nas camadas mais recentes irão aparecer fósseis mais recentes, né, diferentes, né, dos que surgiram antes, de períodos geológicos mais recentes no tempo. Então, e quando observamos esse conjunto de fósseis, né, antigos e novos, entendemos que para cada fóssil né, que representava um organismo ainda em vida, que houve uma mudança na morfologia deles, né, nas características
que os definiam. E isso são evidências de como a vida ela se diversificou ao longo do tempo. Quando observamos fósseis de diferentes atribuídos a períodos geológicos de diferentes idades, né, associados a essas camadas de rocha. Só que no caso aqui da datação relativa, não trabalhamos exatamente com a idade correta, né, das camadas, né, ou dos fósseis. Mas esses materiais eles servem para dar temporalidade, para ter uma ideia do quão antigo ou quão novo esses materiais, sejam rochas e fósseis, são. E quem vai dar os números, né, vai ser a datação absoluta, que cabe, né, eu vou deixar algumas referências, né, caso vocês queiram observar depois, para estar verificando, né, a diferença entre esses tipos de datação, relativa e absoluta. E claro, nessas informações servem para podermos reconstruir como era a história de formação dessas camadas, quando observamos os fósseis que foram preservados nelas. Então, se a vida foi tão diversificada assim no passado, podemos ver um resquício, né, informações dessa diversificação a partir dos fósseis contidos nessas camadas, né, que são tão diferentes se formos compará-los. Então, fósseis de animais, de vegetais, de micro-organismos, né? Então, tudo vai servir de informação para tentar compreender como foi a evolução, não apenas geológica, mas biológica também. Então, o princípio da sucessão faunal, né, que é o modo que, quando olhamos para as rochas e os fósseis, tentamos entender como a vida acabou se diversificando, serve, né, para compreender a amplitude dessas evoluções. E claro, né, temos algumas aplicações práticas, né? Os recursos naturais contidos nas rochas podem ser achados a partir das informações que obtemos dos fósseis, né? Os fósseis eles são indicadores de locais onde esses recursos podem estar alojados nas camadas, né? Petróleo, carvão, fosfato, já que as rochas são compostas por minerais, os fósseis eles não nos dão uma ideia, né? Podem nos indicar onde esses elementos estão, né? No caso de microfósseis, bastante estudados aí na micropaleontologia, que é uma ciência muito visada pela indústria do petróleo, é um exemplo de uma aplicação prática, né, das informações que trabalhamos em paleontologia para estudar e capturar parte desses recursos, né, que são importantes para a economia do país, né, de um país que tem, né, como hábito esse tipo de exploração. Bom, estudar os fósseis também é compreender como foi a migração dos continentes, né? Porque se olharmos para os continentes de hoje, eles estão separados. Só que no passado, eles estavam unidos, né? E houveram vários momentos em que houve separação e união dessas porções de terra. E para vocês verem, né, como a evolução geológica foi muito intensa, né, ao longo de vários períodos, vários períodos geológicos no passado.
E a vida, ela também ficou, ela também se dinamizou nesse zigue-zague, nesse ping-pong para lá e para cá. Por exemplo, né, porque a presença, os fósseis preservados nos continentes são fósseis bem semelhantes, né? São faunas que há muito tempo no passado, quando os continentes estavam unidos, era uma coisa só, né? As faunas estavam unidas, né? Esses animais, esses vegetais, um dia eles estavam unidos. Então veja um exemplo aqui, o Mesossauros aqui no sul da América do Sul e da África, ele antes estava num local só, né? Esses animais estavam compartilhando o mesmo ambiente quando a América do Sul e a África estavam unidos. Os sinognatos também, o Listrosaurus, que estava presente na Antártida, na Índia, na África. Então, toda essa galerinha aqui compartilhava o mesmo ambiente. E uma coisa interessante são os fósseis, né, de plantas, de Glossopteris, né, que é a flora de Glossopteris, ou também chamada de província florística do Gondwana. A Gondwana é um supercontinente que existiu no passado. Aqui que são reunidos todos os registros de plantas, sejam eles folhas, caules, sementes, lenhos, pólens, né, que apresentavam alguma semelhança, né, e aparecem no meio de rochas datadas para o Permiano, né, entre 260, 290, 252 milhões de anos atrás. Então aqui em verde é onde essa fauna estava distribuída. Então, na porção sul da África e da América do Sul, como também na Austrália, Antártida, Nova Zelândia e a Índia. Todos esses continentes, hoje eles que estão separados, né? Mas durante milhões de anos atrás, entre 500 de 500 a 160 milhões de anos, estavam unidos formando um supercontinente denominado como Gondwana. Antes havia um supercontinente chamado Pangeia, que se dividiu em dois. Uma parte foi chamada de Gondwana e outra parte foi chamada de Laurásia. Mas em relação ao Gondwana, o nome ele foi inspirado no local da Índia, onde os primeiros indícios do supercontinente, que ficou localizado mais ao sul do planeta, estavam reunidos, né? Foram encontrados, né? Os primeiros indícios foram encontrados. Entre eles, né, essa flora, de Glossopteris. Então, um dia, né, o geofísico Alfred Wegener, juntamente com o Eduardo Suez e o Alexander Dutoit, eles formaram parte do grupo de cientistas que desde o final do século XIX vinham considerando seriamente a possibilidade de os continentes antes mencionados, como esses aqui, terem estado juntos, né, formando um grande supercontinente no hemisfério sul, que é o Gondwana. E uma das evidências mais importantes dessa união é justamente a flora de Glossopteris. Então, em 1915, o Wegener ele publicou uma teoria de que houve uma geografia das porções de terra do passado bem diferente da de hoje, na qual os continentes estariam reunidos. Só que os pesquisadores não acreditaram nele a primeiro momento, achavam que ele era doido, que era maluco ou coisa parecida. Só que daí em diante, uma enorme quantidade de evidências veio sendo acumulada, desde então a favor da existência do Gondwana, sendo hoje um fato
assim, basicamente aceito por todo cientista, né, que acaba observando o assunto, sobre como foi dinâmica a evolução das rochas do nosso planeta, né? Outra coisa muito importante é que a paleontologia pode nos fornecer informações sobre as mudanças climáticas que ocorreram no passado. Então, quando ouvimos falar sobre mudanças climáticas, imediatamente a gente pensa sobre a crise climática atual, né? E, claro, não é uma crise que acontece de hoje, né? Já há algum tempo que ela vem ocorrendo. Bom, apesar dessa mudança ser causada, né, pela espécie humana, o clima da Terra, pessoal, já mudou muito em função das variações naturais experimentadas ao longo de bilhões de anos. Então a natureza se encarregou de guardar muito bem tudo o que aconteceu no passado, e alguns cientistas se empenham em buscar esses vestígios naturais para, a partir deles, inferir como era a temperatura, né, como era o regime de chuvas, muito antes de existirem termômetros ou pluviômetros. Na realidade, muito antes do homem começar a habitar o planeta. E essa é uma tarefa, por exemplo, de um ramo da paleontologia que é a paleoclimatologia, a ciência que é uma ciência que estuda descrever a história do clima de centenas a milhões de anos atrás. Para alcançar esse objetivo é necessário um esforço de uma galera, de muita gente, né, de geólogos, geofísicos, oceanógrafos, glaciólogos, biólogos, claro, químicos, arqueólogos, paleontólogos, geógrafos, astrônomos, meteorologistas e matemáticos. Fora outros profissionais, né, que são muito importantes. As marcas do clima do passado estão registradas de muitas maneiras na natureza, em indicadores ambientais. Esses registros geológicos são medidas indiretas, né, que podem ser analisadas e relacionadas com parâmetros climáticos ou ambientais. Normalmente, os mais conhecidos são os anéis de árvore e os testemunhos de gelo, né? Mas pistas podem ser encontradas em muitos outros indicadores, como sedimentos de lagos e oceanos, rochas de cavernas, corais e outros indicadores. E claro, né, informações sobre as extinções que ocorreram no passado. Temos, exemplo, as grandes extinções em massa, bem documentadas em pelo menos 5 momentos na história do nosso planeta, né, conhecida juntas como as grandes 5 extinções em massa, Big Five, que levaram para o saco várias espécies, né, que infelizmente não sobreviveram a fatores, né, ambientais que foram contra a sua sobrevivência. Então, uma galera muito interessante que acabou se diversificando no passado foi extinta, né, desapareceu por conta das extinções. Então, além desses 5 momentos críticos da história do nosso planeta ele viveu ao longo de 600 milhões de anos para cá várias extinções, né? O próprio comportamento predatório de espécies contra outras é um exemplo claro de uma extinção, né? De um processo de extinção em curso, que a gente chama de extinção de fundo, claro, dado a outros fatores, né, que acabam contribuindo para isso. Mas no caso das extinções em massa, ocorreram nessas épocas fatores muito particulares que fizeram com que várias espécies desaparecessem, né?
Ou seja, tinha uma galera mó se diversificando pelo mundo todo, né? Só que aconteceu alguma coisa, né, que fez com que parassem de se diversificar, morressem. Então, no caso dos dinossauros, teve tanto a queda de um meteoro, né, de um meteorito, como também outros eventos, como derramamentos de lava, que fizeram com que esses animais desaparecessem. E são fatores que se repetiram em diferentes níveis ao longo dessas extinções, né? Então, quem não conseguiu se adaptar, quem não conseguiu sobreviver ao gargalo dessas extinções, foi embora. E quem sobreviveu permaneceu nos períodos geológicos posteriores, né? E que conseguiu deixar descendentes. Então, nós, né, dentro da paleontologia, utilizamos um dispositivo que é a tabela do tempo geológico. Então, é uma ferramenta muito importante que serve para nos orientar sobre as ocorrências, tanto de fósseis, como a distribuição dessas camadas de rocha no tempo, né? E cada camada, e cada período, né, geológico, eu estou aqui falando muito sobre períodos geológicos, que são mencionados aqui na tabela do tempo geológico. Aqui, formalmente, ela é chamada de Carta Cronoestratigráfica Internacional, que ela é produzida pela Comissão Internacional sobre Estratigrafia, onde uma galera se reúne, né, geólogos, geofísicos, paleontólogos e outros profissionais, para organizar essas categorias. Então, temos aqui que elas são divididas em éons, como é o Cambriano, é o Fanerozoico, eras, e aí temos a era Paleozoica, a era Mesozoica e a era Cenozoica, aqui em amarelo. Períodos, né, Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano, Triássico, Jurássico, Cretáceo, Paleógeno, Neógeno e Quaternário, né? Épocas e idades, né? Então são essas categorias que são apresentadas pela tabela do tempo geológico. E é como se fosse uma bússola para um viajante, né? A tabela do tempo geológico serve para mostrar para nós, paleontólogos e geólogos, como essas categorias vão se organizando à medida que novas informações sobre fósseis e sobre rochas são conquistadas ao longo dos anos, né? Conforme a evolução do pensamento paleontológico e geológico permanecer em curso, né? enquanto permanecer em curso. Então veja, o tempo geológico ele pode ser dividido em pelo menos dois momentos, né? O Eocambriano, que corresponde a pelo menos um pouco mais de 80% de toda a história da Terra, né? Como um todo, e o Fanerozoico, onde temos aí o início, o começo da diversificação da vida, né? Não que ela já não tenha começado a se diversificar desde do finalzinho do Cambriano, como ocorreu de fato, mas começamos a ver uma maior diversificação a partir dos períodos seguintes, né? Dentro do
Fanerozoico, né? Então aqui corresponde a pelo menos pouco mais de 500 milhões de anos de muita história legal, né? Onde viveram os dinossauros, onde viveram vários invertebrados marinhos, né? De invertebrados marinhos, invertebrados de água doce. Então, uma galera incrível apareceu nesse momento, né? Mas antes, ela ainda não tinha dado, não, ainda não tinha entrado em palco. E bem no iniciozinho, né, lá no El pré-cambriano, o que tínhamos? Né? Tínhamos bactérias, né? Bactérias formando pequenas colônias, né? As arqueobactérias, que logo depois começaram a aparecer. Arqueobactérias, né, são bactérias que sobrevivem a ambientes hostis, né, ambientes que apresentam condições muito extremas, seja de temperatura, de pressão, calor. Só elas sobrevivem nesse meio. Em um momento em que a atmosfera, há bilhões de anos atrás, era muito primitiva, ainda não tinha oxigênio. O oxigênio ele veio aparecer assim que a fotossíntese começou a ser produzida por bactérias, né, por outras bactérias, né, as bactérias fotossintetizantes, como cianobactérias, que em sua atividade, né, acabam formando o que a gente chama de estromatólitos. Então foi o momento em que ocorreu o início da oxigenação da atmosfera, que permitiu o aparecimento de outros seres que respiravam oxigênio, né, que eram organismos aeróbicos. E, e daí E daí para lá só foi lucro, só foi bônus, né? Como a gente viu, houve uma maior diversificação. A festa ficou muito grande de seres vivos aparecendo ao longo desse tempo, né? Do início do Fanerozoico para frente. Então veja as formas de os seres, né, que viveram antes do Fanerozoico, né? Esse intervalozinho aqui, antes do Fanerozoico para cá, eles eram seres essencialmente aquáticos, ficavam rentes ali à rocha, eles eram lentos, né? Alguns poderiam nadar, né, mas a maioria ficava associada às rochas do fundo dos oceanos, né? Para depois serem sucedidos por outros seres que eram muito diferentes em formatos, né, em comportamento, que representam as linhagens ancestrais dos grupos de organismos que vivem hoje em dia, né? Então, a vida ela começou a surgir bem antes, né? Claro, de modo muito simples, mas que veio a se diversificar posteriormente, abrindo palco para o surgimento de outros indivíduos, de novos grupos, novas espécies, promovendo a diversificação dessa vida dentro do Fanerozoico. Bom, como classificamos os fósseis? Os fósseis eles podem ser classificados em restos ou vestígios, né? Então são duas categorias aí que podemos atribuir a esses materiais. Para restos, né, podemos subclassificar
subclassificá-los em partes duras, que são as partes resistentes do organismo, que são encontradas com mais frequência, né, em um fóssil. Pode ser uma concha, pode ser um osso, um dente, né, que são materiais resistentes, né, na preservação. E partes moles, ou partes não resistentes, que é a matéria orgânica que se perde, né, que muitas vezes não é preservada, com exceção de alguns exemplos onde temos a presença, né, de matéria orgânica que foi fossilizada, tá? Que são, né, pode ser vísceras, pele, músculos, vasos sanguíneos, matrizes extracelular ricas em colágeno, elastina, né? São elementos aqui relacionados à parte mole do animal. Bom, os restos, né, ele também recebem o nome de somatofósseis, né, que vai englobar tanto essas partes duras como as partes moles. E claro, né, os vestígios, que nada mais é do que a atividade produzida por esses seres no ambiente, porém eles em si não são preservados. O que é preservado é a atividade deixada para trás, que pode ser uma pegada, pode ser um comportamento de locomoção, de repouso, né? O animal estava descansando no ambiente e aquele comportamento foi preservado após um soterramento, né? Então, os animais em si, eles não se preservam, né? O que acaba se preservando foi o que eles deixam para trás. Então, um dinossauro que está caminhando numa região lamacenta, ele deixa sua pegada muito facilmente naqueles sedimentos. E caso ocorra um soterramento nessa região, as pegadas elas são enterradas, que aí vêm a ser descobertas pelo paleontólogo depois de milhões de anos, porque elas foram preservadas. Bom, outros exemplos de vestígios são moldes internos e externos de conchas, onde os sedimentos, né, aquelas partículas pequenas, né, de rocha, que eu falei mais cedo, eles entram dentro das estruturas do animal, das estruturas resistentes, né, das partes duras, e acabam preservando-as. Então veja aqui, temos um molde interno de uma concha, né? O sedimento entrou dentro da concha e preservou a orientação, né? O formatozinho da concha no interior. Enquanto aqui, e veja, não temos a concha preservada, só temos a orientação interna, né? A parte interna preservada. E aqui não temos a concha preservada, só temos o molde externo de que a concha estava aqui, né? Então é uma informação muito interessante, né, mostrando como era o formato da concha, o seu tamanho, e também outras informações que obtemos dos vestígios, né, que são chamados de quinofósseis, né, que pode ser também, né, um deslocamento desses seres em uma rocha, que são deixados através de rastros ou pegadas, né, e são preenchidos por esses sedimentos, ou também pode ser através de reprodução ou alimentação, né? No caso, produção, temos ovos, e no caso de alimentação, olha só, podemos encontrar informações da dieta dos organismos através dos coprólitos, que são fezes fósseis. Ou seja, é o cocô, né, do bicho que acabou se preservando.
Então, que estiveram presentes nos intestinos dos seres que os produziram. Então, neles podemos encontrar fragmentos de alimentos que esses seres vivos utilizavam na dieta. Então, estudando esses equinofósseis, os cientistas eles podem recuperar grande parte das informações do paleoambiente que esses bichos viviam, podendo estabelecer até mesmo parte da cadeia alimentar entre esses organismos. Os gastrólitos, por sua vez, que vocês estão vendo aqui as pedrinhas, né? O que eles são? Eles são rochas pequenas que são engolidas pelos organismos e que ficam alojados lá na porção do trato digestivo. Então, as pedras encontradas na moela e no estômago, por exemplo, de aves e de crocodilos, são engolidas por eles para auxiliar no trituramento dos alimentos. Então, esses animais, eles engolem essas pedras por inteiro, né, completamente, e junto com grandes pedaços de vegetais ou carne, mas não mastigam. As pedras, nesse sentido, acabam ajudando no trabalho de digestão, de trituração. Uma outra utilidade dos gastrólitos, especificamente nos crocodilos, é que as pedras aumentam o peso do animal e os ajudam a mergulharem, né, facilitando os movimentos dentro da água. Né, outros exemplos de quinofósseis, temos os urólitos, que é o xixi fossilizado. O animal ele urinou no ambiente. O xixi em si ele não se preservou, mas o formato daquele xixi que foi soterrado, sim. Né? Então podemos ver como foi a orientação desse xixi na rocha. E ter uma ideia, né, de qual animal teria produzido, né, essa urina. E claro, temos os pseudofósseis. Os pseudofósseis eles não são fósseis, pseudo vem de negação. É que nada mais é do que a orientação química de uma estrutura inorgânica em uma rocha. Temos aí, por exemplo, o óxido de manganês, que tem uma organização química que é bem parecida com um modo de preservação que a gente vai ver lá na frente, que a gente chama de carbonificação. Então, quando a gente olha para a rocha e vê algo parecido com uma planta, às vezes pode não ser uma planta, mas apenas a organização química de uma estrutura inorgânica, né? Por exemplo, no caso do manganês. Então, pode não ser um fóssil. Né? E para ser um fóssil, como é que a gente classifica um fóssil? Né? Como é que eu sei que estou lidando com um fóssil? Bom, há alguns critérios que são utilizados. O mais comum e o mais recorrente é que, quando estamos lidando com fóssil, ele deve ter pelo menos, no mínimo, 11 mil anos ou mais. Então, qualquer material abaixo desses números é considerado um subfóssil. Né? Não é um fóssil propriamente dito. E como é que esses materiais são preservados no ambiente? Como é que ocorre a preservação? Então vamos lá. Bom, quando o organismo ele apresenta partes duras, ele apresenta um potencial de preservação. Né? Então, se a gente olhar para um grupo de seres vivos, por exemplo, amonoides ou gastrópodes, e eles apresentam uma concha calcificada
a concha de carbonato de cálcio, eles são facilmente encontrados, as conchas, né, são facilmente encontradas no registro fóssil, né, porque as conchas são preservadas facilmente, né, em comparação com organismos que apenas apresentam partes moles, como algumas medusas, né, do passado, que deixam apenas uma impressão na rocha e não tinha nenhuma outra parte dura. Mas há exceções onde ocorre a preservação excepcional e que podemos encontrar elementos dessas partes moles na preservação desses materiais. Então, aqui para os tipos de fossilização, temos a substituição, onde ocorre a troca do elemento químico original do organismo por outros elementos químicos que estejam no ambiente circundante. Então, se uma concha de um produtor, né, uma concha de um gastrópode que existiu há muito tempo, né, milhões de anos atrás, era composta por carbonato de cálcio, e se ela for preservada num ambiente em que tenha, por exemplo, calcita, o paleontólogo ou a paleontóloga, na hora de coletar essa concha, não vai coletar uma concha formada por carbonato de cálcio, mas vai coletar uma concha formada, dessa vez, por calcita, porque teve a troca do mineral, né? E isso pode acontecer com outros minerais, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E uma curiosidade, né? Vocês estão vendo essa concha, e para quem não sabe, ela pertencia a um ammonoide, e ela foi encontrada na bacia Potiguar, que é um ammonoide Coelopóceras, né, lucianoi, que foi coletado por Maria Marta Barbosa e Elias Dolianidi, essa última que foi presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia, lá em meados de 1959, no município de Aracati, no Ceará. Então, o fóssil, a concha, né, foi escolhida como símbolo da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Vocês estão vendo aqui a conchinha representada, quando ainda estava bem no início das atividades, né, com a coleta do fóssil, logo depois da segunda edição do Congresso Brasileiro de Paleontologia, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Bom, e atualmente a concha ela faz parte do acervo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Bom, outros minerais que podem ser encontrados na formação dos fósseis, né? Quando ocorre a substituição, eles recebem um termo, né? Então, se o ambiente ele tiver muita sílica, né, vai ocorrer a silificação daquele material. Se tiver limonita, vai ocorrer limonitização, pirita, piritização, calcita, calcificação e assim por diante. Bom, a permineralização é outro tipo de fossilização, é um processo onde os sedimentos, né, sedimentos finos, entram nas estruturas, né, resistentes daquele ser. Então, os poros, né, os buraquinhos, as cavidades da anatomia do organismo ali, das regiões mais resistentes, são preenchidas por minerais, por exemplo, sílica e carbonato de cálcio. Isso é comum de acontecer, por exemplo, em troncos de vegetais por exemplo, do período carbonífero, onde existiram grandes florestas de pelo menos 30, 50 metros de altura para as espécies, onde os sedimentos entraram dentro dos poros, né, preenchendo
o vácuo, né, deixado pelas organelas mortas das células vegetais, restando apenas a parede celular, preservando toda a anatomia daquele fragmento vegetal, né? Então veja, temos um tronco, muitas vezes chamado, essa preservação também é chamada de petrificação, né? É um termo bastante recorrente. Foi completamente preenchido, né? Os seus poros foram completamente preenchidos por sedimentos. Então o tronco ele se fossilizou. Quando a gente pega no tronco, ele é muito pesado por conta da presença desses minerais nessas cavidades. Então, isso não acontece apenas em troncos, acontece em qualquer parte resistente do corpo do animal ou do vegetal, que é preenchida. Então, veja, aqui temos o crânio do Jacaléria candelariensis, que é uma espécie de sinodonte. Os dissinodontes eles eram um dos maiores e principais animais herbívoros que viveram entre o Permiano Médio e o Triássico Superior. Lá entre 260 a 200 milhões de anos atrás. E essa espécie viveu há pelo menos 225 milhões de anos. E ela podia alcançar pelo menos 3 metros de comprimento e pesar em torno de 300 quilos. Então era um animal muito grande. E não era carnívoro, era herbívoro. E esse fóssil foi descoberto na região de Candelária, no Rio Grande do Sul. Por isso, o epíteto específico homenageando o nome da cidade. Então, veja, o crânio dele ele foi permineralizado, né? Os sedimentos entraram nos poros, nos buraquinhos, né, do crânio, preservando ele por completo. Pelo menos algumas partes, né, em que esses poros estavam apresentados. Temos a carbonificação, onde não temos a preservação do animal, mas apenas o carbono absorvido quando em vida, né, na rocha. Então, todos os elementos do organismo, gases como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, vão embora, restando apenas uma fina camada de carbono, que é fossilizada na rocha. Então, um exemplo aqui, temos o carbono de uma folha que foi preservada. Não é a folha em si, mas apenas o carbono absorvido por essa estrutura, né, quando a espécie estava viva, que ocasionalmente foi preservado. Um outro exemplo, né, que a gente pode citar, aqui é um estudo que foi publicado em 2014, onde Lima e colaboradores publicaram algumas informações sobre um novo fóssil, na época, né, que já é um pouquinho antigo, de uma folha, como vocês podem ver aqui na imagem à direita, preservada da primeira espécie de angiosperma monocotiledônea e terrestre, né, que é a Catrosmilax jacksoni, né, descrita para formação crato, na bacia do Araripe, no Ceará. E vejam, não temos a folha preservada, como eu já disse. Pode até aparecer, né, devido aos detalhes, né, bem destacados. Mas é apenas o carbono, pessoal. O carbono que foi a camada de carbono que foi preservada. Então, pela preservação, podemos ver boa parte da morfologia com os padrões de inervação paralelos destacados, que são os vasos condutores de seiva que conduziam, né, no passado substâncias para diversas regiões do corpo da planta, né, incluindo as folhas.
E lembrando que as plantas monocotiledôneas, um coqueiro, por exemplo, é uma planta monocotiledônea. São plantas que apresentam, ou pelo menos apresentavam, no caso de espécies extintas, apenas um cotilédone na semente. E os cotilédones, que são as primeiras folhas de um embrião, por sua vez, são responsáveis por armazenar nutrientes necessários para a germinação. Temos a incrustação, um outro modo de preservação, onde a superfície dos ossos, né, das partes resistentes do animal, são preenchidos procedimentos formando uma camada, uma cobertura mineral, e aquela região é preservada. Então aquela região acabou sendo incrustada, formando assim uma crosta de minerais que caíram, né, sobre essa região e preservaram a estrutura. Isso pode acontecer bastante em cavernas, né? A carcaça entra dentro de a carcaça de um animal, entra acidentalmente ou propositalmente carregada por um predador dentro de uma caverna, né? E acidentalmente entrando sendo carregada, né, por uma correnteza de água, né, por exemplo. E a caverna, né, composta por vários minerais, e principalmente carbonato de cálcio, vão precipitando nessas substâncias, formando essa crosta, né, nas estruturas da carcaça. O âmbar, e aqui temos um primeiro exemplo onde temos a preservação das partes duras e das partes moles dos bichos. O âmbar ele é uma resina que é produzida pelas plantas, tanto angiospermas como gimnospermas, e que pode aprisionar vários organismos. Né? É mais comum encontrarmos insetos e fragmentos de plantas, né? Que acidentalmente são capturados pela resina, e aí, com o passar do tempo, essa resina se fossiliza e podemos ver o que foi aprisionado dentro. Né? Então, os seres e partes desses seres são encontrados dentro de âmbares, né, ao redor do mundo. Aí temos uma coisa muito legal. Né? Em 2015, foi descoberto o fragmento de uma cauda emplumada, preservada em âmbar, de 99 milhões de anos. Desse carinha aqui, né, um celurossauro. Ou seja, ele era um tipo de dinossauro que não voava, né, um celurossauro não aviano. E os celurossauros, né, ele inclui tanto dinossauros como o Velociraptor, o Tiranossauro e as aves. E o âmbar ele foi descoberto em um mercado de âmbar em Myitkyina, né, uma cidade em Myanmar, que é um país que fica no sudoeste da Ásia. Então, a partir da preservação, podemos ver detalhadamente como era a anatomia dessas penas, né? Dessas formas ancestrais de penas. E vemos, né, que representando nessa arte, representando como a parte, né, parte, né, dessas plumas acabaram sendo capturadas pela resina, né? O dinossauro encostando aqui, sem querer, a cauda na resina, e aí esses fragmentos foram capturados. E aí aqui ele está representado como um dinossauro todo emplumado, né, mas não eram penas para que fosse realizado um voo ativo.
como aconteceria com os seus descendentes, no caso, as aves atuais. E aqui é um outro exemplo de outros organismos que podem ser encontrados em âmbar. Aqui é um artigo relatando a preservação de um caracol do Cretáceo dentro do âmbar. Não apenas a concha, né? Mas também parte do caracol, né? Um pouco da anatomia do caracol também ficou preservada no âmbar, para ver como é muito louco. Então preserva tudo, né? Onde a gente pode ver em muitos detalhes da morfologia, né, e da anatomia desses bichos, dessas estruturas, né, que foram preservadas. Temos a criopreservação, que é um outro tipo de fossilização, que não ocorre em rochas sedimentares, mas esses materiais são encontrados no gelo. Então, a baixa temperatura dessas regiões promove uma preservação, novamente, de partes duras e de partes moles desses bichos. E aqui temos um exemplo de um filhote de mamute que foi encontrado em um estado de preservação muito interessante, porque olha, temos pelos que foram preservados. Podemos ver que toda a anatomia dele foi preservada, pele, músculos, tudo. Aqui temos um outro exemplo de um filhote de canídeo, né, que aí vai englobar tanto lobos e cachorros, né, e também outras formas, que foi mumificado, né, foi criopreservado, né, nesses ambientes em camadas chamadas de permafrost, né, onde são locais onde o gelo ele é permanente, o derretimento dele é muito lento. Então, e que aparentemente ele tinha 2 meses quando ele morreu há pelo menos 18 mil anos atrás, aproximadamente. Então ele foi encontrado perto do rio Indigirka, né, na região de Ikatuitia, na Sibéria, na Rússia. Então, como é uma região muito fria, esses materiais acabam sendo encontrados numa preservação muito legal, né? Tanto além das partes duras, né, as partes moles foram preservadas, né? Pelo, órgãos, né? Olha aqui o focinho, os pelinhos aqui do focinho do cachorro, tudo foi preservado. Temos a impressão, que é o processo de formação de pegadas e trilhas, né, de alguns animais, como vertebrados, invertebrados também. Mas, novamente, aqui não temos a preservação dos bichos, só temos a atividade realizada por eles naquele ambiente, que foi deixada para trás e foi preservada. Então, as pegadas são comuns, né, para esse tipo de preservação. Então, olha aqui, temos uma trilha de um dinossauro que deixou para trás, né, as pegadas foram soterradas em algum momento e ocorreu a preservação. Né, um local muito legal, né, para a gente observar essas pegadas é lá no Monumento Vale dos Dinossauros, na cidade de Sousa, na Paraíba, onde uma grande quantidade de pegadas de dinossauros do período Cretáceo foram encontrados. Pelo menos
pelo menos atribuídos a 395 indivíduos, né? Então, uma galera acabou passando por esse local, deixando pegadas. E são pegadas distribuídas numa extensão de pelo menos 700 quilômetros quadrados. Então, os registros das pegadas, eles são datados para o Cretáceo, entre 145 e 130 milhões de anos, lá na Era Mesozoica. Temos a mumificação, que ela é parecida com a criopreservação, porém é comum para ambientes secos, né? Onde o organismo acaba se desidratando e tendo as partes preservadas. Então temos aqui um dinossauro bico de pato, onde o pé dianteiro dele foi encontrado mumificado. E temos aqui a morfologia do pé preservada, né? Os detalhes da morfologia bem destacados para essa preservação, né? Apesar de não ocorrer em baixas temperaturas, ela também pode fornecer essas informações, né? E claro, também ocorre mumificação, né? Lá na criopreservação. O organismo ele também passa por esse processo. Temos a recristalização, onde a estrutura cristalina do mineral, se a gente voltar lá no exemplo da concha, uma concha de calcita, né? de aragonita, por exemplo, né? O mineral ele não a estrutura cristalina do mineral não muda, ela muda no caso, muda de uma condição instável para algo mais estável, né? Então, se a concha é composta por aragonita, ela se transforma em calcita, né? Então, assim, o mineral ele muda, a estrutura muda também, só que a composição química ela não muda. Porém, durante essa transformação, essa mudança da estrutura cristalina, algumas partes da morfologia da concha se perdem, né? Vão se perdendo durante a preservação, né? Então, quando encontramos uma concha recristalizada, temos boa parte da morfologia ali preservada, só que uma outra parte que também era importante acaba se perdendo por conta dessa modificação. A concreção, onde são nódulo, tipo uma bola de rocha composta por vários minerais, né? E podemos encontrar organismos preservados dentro, né? É comum acontecer para peixes, né? Que são englobados, não são capturados por esse tipo por esse tipo de rocha, né? Essa rocha está se formando, né? Vários minerais eles vão se juntando para formar esse tipo de preservação, e aí ele acaba sendo pego nesse caminho. Então, se você vai para campo e encontra uma concreção, você pega um martelo e quebra, você tem as duas partes. E lá dentro a gente pode encontrar um peixe. A metade dele para cada lado. Então, é um tipo de fossilização que também pode preservar partes duras e partes moles. E também onde podemos ver informações bem detalhadas de como era o bicho, como era a morfologia, né? E ainda mais, né, tendo algumas partes moles que foram substituídas por minerais, né, acabaram preservando, a morfologia continua
ali, né, que foi preservada. E também, né, normalmente temos as poças de piche, que são lagos, né, formados por uma substância chamada betume, né, que é um derivado do petróleo, onde no passado vários animais, vários seres vivos, seja animais ou vegetais, caíam dentro desses lagos de forma acidental e que foram fossilizados, acabaram sendo preservados. Tudo deles foi preservado. Então era um ambiente sem oxigênio, não houve a presença de bactérias decompositoras, né, para degradar a matéria orgânica. Então foi um ambiente favorável para a preservação das estruturas desses animais, seja as partes mais existentes como as partes orgânicas. Então aqui um exemplo que do, do Museu de La Brea, né, onde foi uma região comum onde há esses lagos de piche, onde no passado muitos animais da megafauna, por exemplo mamutes, foram encontrados associados a esses lagos, né? Eles foram encontrados preservados. Exemplo do que acontece lá na criopreservação, na mumificação, no âmbar. Temos um exemplo aqui de que essa preservação aprisionava o animal completamente ou parcialmente, né? Ou suas estruturas. Mas o que foi preservado, teremos muitos detalhes. Né? Então, é uma forma também, né, de entender um pouco melhor de como era o animal quando ele era vivo, a partir de elementos que tenham sofrido uma preservação muito mais legal, né, no sentido de encontrar mais materiais preservados, de mais estruturas preservadas. Bom, e a paleontologia ela pode ser dividida, né, em duas divisões. Né? Ela pode ser entendida, ela pode ser categorizada em duas divisões, para paleozoologia e paleobotânica. Temos também outras subdivisões, como paleoinvertebrados, paleovertebrados, né? Mais vegetais. Podemos classificar os fósseis quanto ao seu tamanho, né? Para macrofósseis, microfósseis e nanofósseis, né? Macrofósseis são aqueles fósseis que a gente consegue ver, né? Eles são maiores. Os microfósseis eles já são pequenos e os nanofósseis podemos observar apenas com a ajuda de microscópios. E, né, dentro da paleontologia temos algumas áreas como a micropaleontologia, que já foi citada mais cedo, a paleoecologia, a paleoicnologia, a taxonomia e a sistemática. A paleoecologia, né, procurando entender como eram os ecossistemas do passado, como eram os nichos em que esses animais eram pertencentes. A paleoicnologia é uma área em que os equinofósseis são estudados mais detalhadamente. A taxonomia ela conta a história de preservação desses seres, né? E também das condições que levam a carcaça desses seres a uma preservação, né? A uma fossilização. E a sistemática, né? Utilizando códigos de nomenclatura taxonômica para organizar esses seres vivos também, assim como são feitos para os seres que vivem atualmente.
Bom, gente, essa foi a nossa conversa. Eu queria agradecer a você que chegou até aqui e que se interessou em conhecer um pouquinho mais sobre a paleontologia, sobre os fósseis, algumas informações de como esses profissionais obtêm detalhes do passado da vida e das rochas, né, no planeta Terra. E aqui deixo os meus agradecimentos ao Projeto Arqueologia e Pré-História, né, de ter cedido espaço para tá fazendo essa conversa com vocês. Beleza? Então, gente, até mais e acompanhem o nosso projeto, visitem os nossos vídeos, as nossas lives, que a todo momento estamos trazendo aqui para vocês. Tchau, tchau.